E o Te Interessa de hoje vai falar sobre a importância da política no nosso dia a dia. Aqui comigo, dois colegas para lá de importantes e interessantes, que é o Edivaldo Bittencourt, do site O Jacaré, e a Lisiane Berocal, do site A Onça. Então, um jacaré, uma onça e eu. Vamos começar cada um. Um zoológico. É um Pantanal, não, é um Pantanal. Vamos exaltar o Pantanal. Mas o Pantanal aqui não está em chamas, não. Não, mais ou menos. É, mais ou Ano menos. eleitoral. Vamos lá, Edivaldo, como é que você começou o Jacaré? O Jacaré, depois de 2 décadas trabalhando nos principais jornais aqui do estado, Correio do Estado, Campo Grande News, assessoria de imprensa, eu queria algo que me desse uma satisfação pessoal, que fosse fazer algo diferente para contribuir com debate mesmo, de alguma forma, tentar melhorar. A gente sabe que sozinho você não melhora muita coisa, mas pelo menos você pode tentar iniciar o movimento, né? E é isso que a gente tenta E foi fazer. iniciando o movimento que você tomou a frente aí do pessoal da velha guarda e começou um site com uma vertente diferente, né, Edivaldo? O pessoal diz que é investigativo, mas eu acho que é mais questão de acompanhar mesmo, porque, por exemplo, eu não invento nada. Quem investiga, quem apura é a polícia, o Ministério Público, a Polícia Federal, né? Eu só faço meu papel de jornalista. Você só mostra o caminho, né? Eu só mostro o que está acontecendo. Vamos lá, Lisiane. Bom, a Onça foi criada em 2019. Eu estava vindo também de um pós-ano eleitoral, uma campanha política muito difícil. Fui trabalhar no jornal, era editora de política e subeditora-chefe lá, e aí os ânimos ainda estavam muito exaltados pós-eleição de 2018. Eu nunca escondi as minhas preferências políticas e fui demitida mais uma vez por isso. E eu falei, eu não aguento mais, eu também quero algo, não só a satisfação pessoal e também a satisfação profissional. E eu falei, cara, digita aí www.aonca.com.br, porque um amigo brincou, o Marden, falou assim, calma, Lise Onça. E estava disponível, eu falei, eu vou escrever meu próprio jornal. E surgiu a onça. Aí surgiu a Onça. Eu falei, eu vou escrever meu próprio jornal. Eu não sabia como que eu ia pagar as contas no outro mês. A gente nunca sabe, né? Na verdade, a gente nunca sabe, né? Mas a gente precisa começar, né? Começar é preciso, né? E aí fui escrever. Na verdade, ser empreendedor, né? O pessoal fala que o jornalismo não forma o jornalista para atuar na redação, mas acho que também não forma o jornalista para ser empreendedor, né? Não. Então, é todo desafio de vida a vida. Mas dizem que o brasileiro é um empreendedor nato, né? Então a gente toca em provar a frente, raça né? para ser brasileiro. Pessoal, vamos falar hoje sobre a importância da política no dia a dia da gente, né? Quais são os candidatos e partidos aí que estão à disposição da população hoje aqui na capital? Hoje a gente tem a Rose Modesto, né? Com o rapaz lá da União União Brasil, né? E a gente tem o Beto Pereira no PSDB, a Adriane Lopes, que está concorrendo à reeleição, o Beto Figueiró, lembra aí, Edivaldo? Camila Jara. Camila Jara. Isso. Tem o Lúcio Queiroz pelo PSOL, o Birajara Martins pelo Democracia Cristã e o Jorge Batista pelo PCO, né? PCO é o Partido da Causa Operária. O que o eleitor tem que fazer para pesquisar em qual candidato ele vai votar? Nossa, pesquisa primeiro o site do Edivaldo, depois vem pro meu. Não, é que lá no site do Edivaldo eles vão desistir de votar, dependendo do que for. Vamos instruir a população, não vamos fazer a população desistir. Eu acho assim, você tem que, quando você for votar, você tem que saber o que você quer para a tua cidade. Por exemplo, o cara que vai votar em Campo Grande, o que ele quer para Campo Grande? Uma cidade, por exemplo, que vem aí de um período de 12 anos, né, maltratada, judiada, teve essa questão, depois que teve aquela gestão de 8 anos do André, que arrumou a casa e tal, depois veio o Nelson, que deu uma continuidade para o André. Aí depois veio o Bernal, que teve aquele tumulto do processo de impeachment, de cassação, golpe ou não, mas o Bernal contrariou os interesses se articularam para derrubar e acabaram levando a cidade para o buraco junto com ele, ou seja, não é culpa só do Bernal, né? E daí veio o Marquinhos, que poderia reerguer, veio a pandemia, né? Queira ou não, você teve um período
triste para todo o país. E aí veio a Adriane, né, que foi o primeiro cargo público dela, primeira experiência como prefeita, por exemplo, trocou vários secretários, ou seja, você também teve uma certa instabilidade, porque para você fazer uma administração, você tem que ter uma continuidade, por exemplo. 2 anos é pouco tempo, né? E 2 anos Descontinua o Então, 2 processo quando anos, você e ainda muda teve muito. secretários, por exemplo, na saúde foram vários secretários, mais de 2 secretários da educação, né? Foi o Lucas e foi um outro. Como é que está Campo Grande hoje na sua concepção, Lisiane? Olha, esse período que vem pós-Nelsinho, quando tem aquela campanha. Cidade, como é que estão os isso. bairros, como é que está a cidade? Quando tem. A cidade hoje era para a gente estar discutindo uma cidade digital que a gente tem uma cidade digital. A cidade de Campo Grande ela é à frente em muitas coisas, tem muitos prêmios na área de digital, mas ao mesmo tempo eu vejo a cidade discutindo buraco. Ao mesmo tempo eu ainda vejo uma cidade discutindo vaga em EMEI, né? Que falta o básico do básico mesmo, em relação à questão, principalmente para quem é mais periférico, né? O pessoal da periferia sofre mais, e isso é indiscutível. Só que hoje eu também não tenho uma visão de terra arrasada, como algumas pessoas pregam. Eu sempre falo, a minha bolha, ela é uma bolha um pouco maior, porque eu sou uma pessoa que eu ando muito, que eu vou nos bairros, eu converso com muita gente, eu devo participar aí de uns 500 grupos de WhatsApp, isso não é brincadeira. Eu consegui travar um iPhone de 1 tera, porque eu estou sempre ali no meio de todo mundo. Então, essa cidade de terra arrasada, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar total. Eu brinco que o União é meu país, né? O bairro que eu moro. E lá está tudo redondo, está tudo ok. Mas tem outros lugares que, na minha visão, o olhar poderia ter sido melhor, mais apurado, né? E, assim, menos de picuinha. Para você, Campo Grande, Edivaldo? Eu acho que não é terra arrasada, realmente. Mas o que Campo Grande precisa? Ela precisa de obras de infraestrutura que deem uma viabilidade para o trânsito, que deem mais tranquilidade para as pessoas. E isso, infelizmente, a prefeitura hoje ela não tem recurso disponível. A prefeitura de Campo Grande, na verdade, ela nunca teve. Mesmo nos anos áureos do André, a prefeitura sempre dependeu do governo federal para realizar as grandes obras. O prolongamento da Ernesto Geisel, tanto para o norte quanto para o sul, foi feito com recurso do PAC. O Lagoa ali da Lúdio Martins Coelho, que desafogou o trânsito para o União, para o Paraíso da Lisiane no União, por exemplo, foi do PAC Lagoa. Por exemplo, tem o PAC aqui do Rita Vieira, do Bálsamo, que está uma obra que está com 85 concluída, que não foi terminada. Ou seja, então e para você ter aquele acesso da Moreninha, que é o governo do estado que está fazendo. Ou seja, o próximo prefeito de Campo Grande, ou a próxima prefeita, a Adriana, se ela for reeleita, seja quem for, vai depender do governo federal se quiser desenvolver Campo Grande. Campo Grande só com o prefeito, se você eleger um prefeito que seja contra o governo federal, contra o governo do estado, vai acabar com a cidade. Porque, por exemplo, por que isso? Porque a cidade precisa recapear as ruas, está tomada por buraco, e o tapa-buraco não resolve mais. E para fazer esse investimento, ele precisa de recurso federal, e precisa de recursos, e precisa fazer essas obras estruturantes, por exemplo, precisa de viaduto ali. Esse da Coca-Cola, ali já é questão de... um viaduto que já deveria ter acontecido quando a gente nasceu, né, há décadas atrás. E aí eu queria aproveitar essa fala do Edivaldo, inclusive trazer... Ele fala de obra, tal, infraestrutura, que é aquilo que a gente vê. Eu, como... talvez por eu ser mulher e ser mãe e tal, eu tenho um olhar do seguinte... Cara, certeira essa fala quando ele diz assim, tem que ter a parceria com o governo federal. Eu vou fazer uma crítica que eu não quero que ninguém me leve a mal, porque eu amo a minha cidade. Isso aqui é o lugar que eu vivo, é o lugar que eu moro. Então, eu tenho que gostar. Mas a gente teve um secretário de saúde que não conversava em Brasília, que não ia em Brasília porque ele não gosta do presidente. Mas hoje a concepção dos prefeitos, eu acho que todo mundo tem plena concepção que a verba vem do governo federal, só que assim, vocês estão governando para um povo, né? Tem a verba que é constitucional. Não interessa de que partido que o povo... Não interessa, só que tem verba que é constitucional, por exemplo, repasse obrigatório, isso daí vai vir.
Mas o que o Campo Grande precisa Tem é que aquela, buscar. além do Os constitucional, projetos. é Tem os que projetos. buscar. Projeto. A Elisane lembrou bem, não é só questão da infraestrutura, que eu lembrei da infraestrutura, mas por exemplo, falta na educação, questão dos e-mails, por exemplo. É uma vergonha ter 8 11 mil mil, vagas e 8.800. 11 mil vagas de crianças por falta de coisas, por exemplo. Tem mães que não estão trabalhando, que precisam de trabalho, que não estão trabalhando. Falta de lugar ela para tem que fazer deixar a opção. criança estudando, né? Ou Aí tem que deixa o chegar na filho. porta da defensoria. E a gente já está vendo aqui nos últimos casos, os jornais até, acho que falta muita sensibilidade para o jornal de lá, tá? Várias mães que foram presas porque os filhos ficaram sozinhos em casa. E se essa mãe não vai trabalhar para colocar comida para a criança na casa, quem que vai pagar? Como é que fica? Como que fica o salário? Você que, por exemplo, foi mãe, você já sabe de 3, né? Não é fácil você criar filhos. Imagine na periferia que a mãe tem 3, 4, 5. Tem questão da saúde, e sem falar que a gente tem a questão do aquecimento global, que a gente está numa época que o mundo inteiro está discutindo a questão de meio ambiente, de você criar mais áreas verdes, você criar a questão digital, que a Lisiane lembrou, ou seja, de conectar. Você está na época de inteligência artificial e Campo Grande ainda nem se preparou na parte física. Isso que a Lisiane falou e que você mencionou também sobre a questão da ideologia, é muito importante a gente deixar claro que não é a paixão por um lado ou por outro, ou a polarização, que vai melhorar a vida de nenhuma cidade, Porque entendeu? Não qualquer é um de que Campo entre Grande. ali, Não é de qualquer um Campo que Grande. esteja lá, a gente vai continuar trabalhando no outro dia, buscando, Exatamente. precisando, O leitor, sabe? o eleitor tem todo o direito de se defender, ficar de um lado ou de outro. Mas o gestor público ele não tem esse É. direito. A partir do momento que o cara foi eleito prefeito ou prefeita É da para cidade, todo mundo que ele ele vai governa para governar. todo mundo. Por exemplo, se ele governar só para os bolsonaristas, vai afundar com os bolsonaristas. Ou se governar só para os petistas, vai afundar com os petistas. O prefeito tem que ser um gestor que pense a cidade para todo mundo, que una a cidade. Entendeu? Na prática, não adianta você vir aquele discurso, eu vou fazer isso, mas eu não vou. Não tem essa, entendeu? Mas interessa para quem esse radicalismo, Edvaldo? Para eles. Para alguns políticos, por exemplo, principalmente Pro povo não parlamentares, interessa. vereadores, por exemplo, que político que constrói a carreira. Porque, por exemplo, quando a partir do momento que o cara chega no cargo executivo, não interessa. Eu acho que o eleitor, na hora de votar, tem que pensar muito nisso, no candidato dele na prefeita, né? A gente tem que falar nos dois hoje que estamos 3 candidatas mulheres e 5 homens, né? Uhum. Então, se eu eleger uma prefeita ou um prefeito, pense naquilo que você quer. Qual que é a perspectiva que você quer dar para a tua cidade? Se você quer que a tua cidade vire um gueto, você quer que a tua cidade cresça, progrida, porque se você votar, você vai estar pensando no futuro dos teus filhos, no teu próprio futuro, por exemplo, que Campo Grande precisa melhorar muito. 4 anos de evolução ou 4 anos sem investimento básico? Como é que o eleitor ele pode influenciar nessa equação? Como é que ele vai fazer para descobrir? Plano de governo. Dá uma olhada no plano de governo e aí eu chamo o papel da imprensa. Para destrinchar plano de governo, tem que ter um jornalismo. Eu não falo jornalismo isento, nem imparcial, porque eu não acredito nisso. Eu acho que isso é papo. Distribuir informação. Tem que ser uma informação distribuída de forma a falar assim: isto é viável e isto não é viável. Isto é plausível e isto não é plausível. E questionar os candidatos e candidatas de forma incisiva. Ok, você está propondo isso, mas de onde vai sair o dinheiro? Como isso vai ser feito? Em Qual é quanto a tempo? viabilidade? Em quanto tempo? Como vai ser? Qual é o tempo que você vai ter? Não é assim, simplesmente. Eu posso muito bem ir lá e prometer. Eu vou pegar 2 exemplos, bem opostos. Um hospital municipal e um abrigo de animais, que hoje a causa animal é uma coisa que está muito em voga. Ok, como isso vai ser feito? Da onde vai sair o dinheiro? Como isso vai ser mantido? Porque para você manter um hospital, não é brinquedo, não. Por exemplo, do hospital municipal. A princípio, os 8 candidatos vão defender a bandeira do hospital municipal. Mas só que tem candidato que vai defender que isso seja feito a partir pela iniciativa privada. Ou seja, como que a pessoa vai ter acesso a esse hospital se a iniciativa privada que vai ter, a gente sabe que a iniciativa privada custa caro, ela cobra caro. Ou vai ser pelo SUS.
Mas o SUS não sei o quê, mas o SUS, ele tem recurso disponível, se for bem administrado, na minha opinião, posso até ser meio idealista de vez em quando, até que no Brasil o idealista tem fama de bobo, né? É, por exemplo, se for pelo SUS, a população vai ter acesso integralmente. Eu acho que aqui em Campo Grande a gente tem muita coisa, por exemplo, a Santa Casa banca, mas é privado. Mas, por exemplo, a pessoa que é privada, que vai pelo plano de saúde, ela tem uma área encantadora lá na Santa Casa. O cara que vai pelo SUS já tem uma área mais ou menos pobrezinha. Não pode ter isso. Você tem que ter um hospital que tenha qualidade e você tem vários lugares do Brasil que oferece isso. Com Ou seja, isonomia. e Campo Grande tem condições de oferecer isso. Então a população tem que cobrar. Quem for fazer o hospital municipal, seja quem for, que faça um hospital que garanta. Por exemplo, você vai fazer hospital que a iniciativa privada invista e você vai pagar 5 milhões por mês para essa empresa. E o dinheiro para o remédio, para a saúde, para os médicos, para os salários, de onde que vai sair? Porque gerir uma coisa pronta é muito fácil, na minha opinião. Eu pego algo pronto e aí, assim, eu fico com o bônus e a população fica com o ônus. Porque somos nós que pagamos. Sou eu, é você, é quem está assistindo, é o Edivaldo. É a gente que paga. Principalmente, assim, ele falou do empreendedor, né, do jornalismo empreendedor. Cara, eu fui descobrir o quanto é uma guia de imposto e, assim, muitas vezes a gente presta um serviço, emite a nota, paga o imposto e aí lá na frente vai receber. Você paga imposto, muitas vezes, antes de ter o dinheiro no bolso. Você Sim. investe em imposto. E a população também faz isso. Eu vou dar um exemplo. Ela investe num serviço que não tem ainda, né? Vai ter a privatização do hospital regional. Interessa quem? Interessa quem a privatização de um hospital daquele? Eu fui auxiliar de limpeza no hospital regional. Me dói o coração em ver o que vão fazer. Porque também o que parece assim, sucatear para privatizar, sucatear para privatizar. Não, não pode ser privatizado, tem que ser do povo, para o povo e do povo, porque quem paga é o povo. Parece clichê, mas não é. É para utilização gratuita da Da população, população. O SUS né? é universal, gente. Tanto que aqui, assim, a gente tem com bastante venezuelanos, né? As pessoas aqui, aí teve gente reclamando. Falei, gente, o SUS é universal. Não se nega atendimento para ninguém. E é assim que vai ser. E muita coisa deságua aqui, em Campo Grande. Muita coisa do interior e dos países vizinhos deságua aqui em Campo Grande também. Mas isso é discussão para mais de metro. Mas Campo Grande é uma cidade que tem condições de se tornar referência. Ela vinha num Num degrau, patamar de ela vinha desenvolvimento. crescendo, assim, se tornando, de repente se deteriorou. Então, acho que assim, a gente precisa, o campo-grandense é um cara, é um eleitor, um cidadão inteligente, pragmático, e eu acho que se ele pensar bem, com carinho, ele tem condições de eleger um prefeito, uma prefeita muito bem agora em outubro. Ele tem que pesquisar. Pesquisar. Tem que O jornal, por pesquisar. exemplo, a Lisiane falou, cada jornal tem a sua cor partidária, a sua ideologia, né? Então, O ideal é o quê? A pessoa ler todos os jornais e ver qual que tem o fundamento, porque, por exemplo, a mentira, ela tem perna curta. Não adianta, por exemplo, você enfeitar um candidato, é isso, é aquilo, mas se você prestar bem atenção, você descobre a pegadinha. Na verdade, né, é a próxima pergunta que eu vou fazer. A função do jornalista. Você falou sobre a importância dos jornalistas destrincharem os planos de governo de todos os candidatos, né? A, B, C, D, todos eles. E a função do jornalista? Ele é comprometido com a verdade ou com o veículo que ele trabalha, que está comprometido com A, com B ou com C? Eu hoje, o jornalismo que eu estou fazendo na questão eleitoral a gente tem que dar espaço, né, para todos. A legislação também já determina que tem que ter um espaço igualitário. Eu, particularmente, vou fazer uma coisa que é o que eu acredito. Vou mandar eixos, temas para os candidatos para que eles respondam as perguntas dos meus leitores. Eu abri uma caixinha de pergunta e essas perguntas estão lá e é assim que eu vou fazer, porque eu vou atender o meu público. O meu público quer saber isso, quer saber isso, quer saber isso. E dentro dos planos de governo, os planos de governo geralmente têm eixos, né? Eu acredito que são os principais: saúde, educação, emprego e renda,
Meio ambiente está muito em alta, né? Segurança pública. Campo Grande precisa falar de trânsito, precisa falar de trânsito, precisa falar de trânsito, de um trânsito que seja mais seguro e viável, que são os eixos que eu acho que tem mais questões aí. E eu, Lisiane, particularmente, falo sobre a questão da violência contra a mulher. Eu, Lisiane. Esse é o meu papel ali dentro. Tem que ouvir todo mundo. Só que aí também depende dos outros candidatos, né? Vou falar, eu trato hoje diretamente com 5 candidatos. E você vê que tem um pouco mais de estrutura também para uma campanha. Estrutura não falo financeira, não. É de ter um plano de governo de verdade, de ser realmente um candidato ali que está ali com chance na disputa. Hoje eu coloco 4 nomes com chance na disputa. O mercado da política movimenta. Que tipo de movimento faz o mercado da política hoje? Vai, Edivaldo, você que já fez muita campanha. Na verdade, só fiz 2 campanhas, né. O mercado da política, no passado, ele já movimentou muito mais, né, que tinha os comícios, vinha shows de fora, tinha Legislação mudou muito? a legislação está muito restrita hoje, porque o objetivo do legislador, na verdade, não é legislador, né? A gente está falando, é o objetivo da sociedade brasileira mesmo. A cobertura da TV, das emissoras de televisão que são públicas, a Justiça Eleitoral acompanha com uma lupa maior, porque de primeiro era muito. Por exemplo, eu lembro que em 98, quando o Zeca foi candidato, vou lembrar uma história assim. Por exemplo, eu lembro que teve um jornal aqui do estado, que era o Mais Lido na época, ele estampou uma manchete que o Zeca defende invasão de terra, não sei o quê, o Zeca defendia o sem terra e tal. E o jornal deu de manchete e à noite foi no horário eleitoral do Ricardo Baixo, que é adversário do Zeca, a gravação e tal. Então era muito casado o jornalismo com o candidato e tal, o negócio era muito descarado e era uma forma muito ostensiva. Então, com essa questão da justiça eleitoral, os próprios candidatos se apegam, por exemplo, nós, sites, blogs, nós temos uma liberdade maior, mas os candidatos fiscalizam do mesmo jeito. Se a gente errar, o candidato entra na justiça, tem direito de resposta. Isso é bom porque torna o processo mais democrático, de uma forma mais, uma disputa mais equilibrada, mesmo não sendo. A gente sabe que quem tem dinheiro continua com a estrutura maior. Mas garante equidade, né? Tenta. Mas é uma busca que a gente está tendo. Aham. Eu acho que é um negócio que a gente está evoluindo, não vai chegar, Tá não evoluindo. chegamos ainda, mas a gente é o esforço que a sociedade está tendo para evoluir. Esse dia eu achei até engraçado, né, da TV Morena, posso citar aqui. Ela fez a campanha, o lançamento lá da campanha de um candidato. Aí ela, ao invés de cobrir o evento, foi cobrir o povo reclamando do estacionamento. Eu falei, ué, gente, mas e aí? O mais importante para a cidade, que vai definir o papel da cidade, é o candidato, que ele defende, a O proposta dele. estacionamento. Mas não, eram os vizinhos reclamando que tinha carro estacionado na calçada, tinha carro estacionado na praça, tinha carro não sei o quê. Aí você vê, por exemplo, é o esforço de cobrir de alguma forma, né, sem se comprometer, entendeu? Mas não é isso que interessa, ainda está meio deturpado, porque o que a sociedade quer, igual a Lisane falou, você discuta propostas, você discuta o passado dos candidatos. Por exemplo, não adianta o candidato falar que vai ser o legislador, o gestor público, ele tem que ter alguns princípios. Ser transparente na aplicação do dinheiro, ser transparente no salário que ele está pagando para os secretários, para os assessores, ser transparente na aplicação nos contratos de obras. Por exemplo, é isso que a população tem que acompanhar. Se o cara foi alvo de uma operação, aqui em Campo Grande, por enquanto, nenhum dos candidatos a prefeito foram alvos de operação, né, no momento. Não, Então, não. Eu teoricamente, ainda falo ainda, porque a mas gente nunca sabe o dia de amanhã. no dia da manhã, exatamente. Mas no interior já foram, então já dá para o cara ter, por exemplo, não é possível. Tem um caso de um prefeito, a imprensa falava que ele era corrupto, que ele era bandido, que Olha era o ladrão. processo. Não, Não estou falando o nome. Aí, o cidadão frequentava a igreja dele, falava que era mentira da imprensa e tal, até um dia que ele caiu no golpe desse cidadão. Aí ele descobriu que ele virou bandido. Quando ele descobriu que ele virou bandido, teve prejuízo de quase 1 milhão. Ou seja, mas a imprensa não foi por falta de aviso. É bandido, é canalha, é corrupto, foi preso, foi não sei o quê, e o cara lá, pagando dízimo e tal. Você entendeu? Então as pessoas têm que prestar atenção que quando tem fumaça, quando
tem fogo, tem fumaça, há fogo, Tem que né? verificar. Tem que E verificar. eu Tem que já acho, verificar. eu já acho que no mercado também da política, principalmente na área de comunicação, eu trabalho mais em campanha do que o Edivaldo, né? Eu amo, sou apaixonada por campanha eleitoral. Eu tenho especialização na Ia área. falar, você tem especialização na área de Eu política, tenho né? especialização em marketing político, fiz especialização em leitura de pesquisa eleitoral, assim, para ser mais exata. Fiz. é, Leio muito sobre jornalismo eleitoral, porque o jornalismo eleitoral ele é diferente do jornalismo político. Você falou de pesquisa eleitoral. Como é que o eleitor deve olhar as pesquisas eleitorais? Com muita ressalva. E aí eu ia falar para você o seguinte: estão muito nas redes e pouco no chão. Porque assim, até o jornalismo ele teve um espaço reduzido dentro das campanhas. Hoje você pega uma estrutura de campanha de majoritária, que a gente chama que é para prefeito, tem 2, 3, 4 jornalistas, você pega a estrutura de redes, tem 30, 40 pessoas numa estrutura de redes sociais. Quando, na verdade, o que a gente precisava não era de dancinha, não era de figurinha, não era de coisa bonita, a gente precisa de proposta. E a informação ela é gerada por jornalista, não adianta. Aí a gente vem, corta para pesquisa eleitoral. Cara, quando alguém fala para mim, você não vai dar pesquisa, eu falo, olha, sem o caderno na mão eu não dou, sem eu ver qual é a amostragem, qual o bairro que foi feito, porque tudo isso influencia. Às vezes, eu vou pegar nomes aqui que é para as pessoas entenderem. Só um pouquinho. Alguém já ligou para vocês ou vocês já participaram de alguma pesquisa? Eu nunca. eu Mas lá em nunca. casa já. Lá em casa já Você já? ligaram para minha irmã. Não. Você não? Não. Mas aqui eu- também, se você falar que é jornalista, geralmente eles não ouvem, né? Será que nós Não, pertencemos não. a um universo paralelo? Não, existe sim. Eu já trabalhei em pesquisa quando eu estava na faculdade. Não estou dizendo que não exista. Eu Não, não, nunca. Não, eles não, quando você não. fala que você trabalha É que em alguns agora, determinados ramos, essa você questão é não- interessante que a Elisane falou, por exemplo, você perguntou sobre o mercado de trabalho, eu fugi da pergunta, mas não foi, foi que eu me atrapalhei mesmo. A pesquisa também, ela tem hoje um norte, né, que de primeiro, quando há 20 anos atrás, a pesquisa era toda presencial. Hoje, muitos institutos de pesquisa fazem pesquisa por telefone. Entendeu? Então, agora eu não sei como que, por exemplo, não tem lista telefônica, eu não sei como que ele descobre nosso celular, mas eles conseguem, né? Agora, qual é esse milagre? Eu acho que eu não preciso Vazamentos saber. de dados. né? Então, tem negócio assim, só sobre o mercado, acho que teve uma mudança que a Elisane chamou a atenção, achei interessante lembrar. De primeiro, a pessoa trabalhava aquele cabo eleitoral, que é com bandeirola, que ia para a rua, que é de casa em casa. Hoje estão trabalhando gente para trabalhar na rede social, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, Colocar status. para a pessoa compartilhar e tal. Que realmente as redes sociais elas ocuparam parte do jornalismo. O jornalismo continua sendo importante, porque, por exemplo, uma denúncia, alguma coisa, sempre é o jornalista que faz. Mas essas redes dos candidatos que procuram propagar da dinâmica, entendeu? Tanto no sentido de espalhar informação, como contra-informação. E é importante a gente ver em relação à questão das pesquisas. Pesquisa tem para todo gosto, né? Você tem que ver quem é o contratante, Tem, gente. É uma coisa que eu aprendi. Você pega a amostragem, vamos lá. Aonde que o fulano está melhor, em qual bairro que ele está melhor. Tem um outro tipo de pesquisa que é chamada pesquisa tracking, que é aquela que é feita com perguntinhas no dia a dia ali para medir qual assunto que tocou mais, qual assunto que tocou menos, que é um processo mais rápido. Aí a gente tem a pesquisa quantitativa, que essa pesquisa ela é a mais comum, né? É a mais que a gente vê no dia a dia ali, tantos por cento indeciso, tantos por cento X, tantos por cento candidato Y, tal, e tem as qualis, né? As qualitativas, elas são feitas por grupos, tá? Eu confio mais em pesquisa quali, mas a pesquisa quali não chega no eleitor, chega os números, e números de pesquisa são manipuláveis. Não adianta. Não é porque a amostragem é pequena, não é nada disso. É a própria manipulação de dados. Então, eleitora, se o eleitor me perguntar como eu devo ver a pesquisa, com ressalvas. Qualquer pesquisa tem que ser vista com ressalva. Eu, por exemplo, publico todas as pesquisas. Por quê?
Por exemplo, mesmo que seja um candidato que contrate a pesquisa, não sai lá. O Instituto sempre informa a Justiça Eleitoral, que é o próprio Instituto que contrata a pesquisa. Então, e a Justiça Eleitoral permite isso hoje, né? Que você não precisa informar. Ou geralmente ele põe um jornal para Para contratar a contratar. pesquisa. Assim, então é muito complicado. Então, se o eleitor for procurar quem contratou a pesquisa, ele nunca vai encontrar. Não, uma- não é. Tem Já- sempre um jeitinho de burlar, né? Ele Mas é encontra sempre só a assim, pesquisa e os números. e é sempre assim. É olhar com Tá, mas ressalva. eleitor deve se basear na pesquisa para votar? Eu vou votar porque está na frente, eu vou votar porque eu não Ninguém quero gosta perder de meu perder. voto? Aí é que tá. A pesquisa ela te causa Tem uma gente, falsa sensação de tem uma vitória. porcentagem de eleitores que quando vai... por isso que é importante a pesquisa, na verdade. A pesquisa ela tem vários fatores. Quando ela é feita em fevereiro e março, ela define aquela janela partidária. Por exemplo, os partidos, os vereadores e prováveis candidatos que estão mudando de partido, eles vão para o candidato que está na frente da pesquisa. Então, serve para aglutinar. Agora, nessa fase de convenção, ela serve mais para dar força assim, para os cabos eleitorais e tal. O cara falar assim, vou trabalhar na campanha do fulano que está na frente. É mais questão de medir força, de dar perspectiva. Por exemplo, aqui em Campo Grande, a gente está Carroza na frente, todas as pesquisas apontando, e a briga está entre a Adriana e o Beto no segundo lugar. E a Camila, para ver se ela tem fôlego para chegar lá. Então, daí, cada pesquisa aponta um número. Então, pesquisa tem para cada gosto. Tá, mas Triste. voto tem que ser baseado em pesquisa? Não, o voto em si não tem que ser baseado em pesquisa. Acho que o eleitor tem que fazer muitas vezes, muita gente fala que vota no primeiro turno naquele que ele acha que é o melhor candidato. Eu acho que essa ainda é a melhor tese. Por exemplo, quer votar no primeiro turno, vota naquele que você acha que é o melhor. Aí no segundo você escolhe aquele que você acha que vai ganhar, que você quer que ganhe. Vocês estão falando aqui como eleitor, eu tenho Sim, certeza. como eleitor. Não como jornalista, não como... Se fosse como jornalista, eu não ia ser tão incisiva, eu ia ficar um pouco mais... Mas como eleitora... Como alguém me pessoa pergunta, esclarecida como uma que- pessoa que consegue ver isso de um outro ângulo, você se baseia naquilo. Qual é a minha escolha no primeiro turno? Não importa se a sua escolha está lá atrás, é a sua escolha. Faz aquilo que você acredita. De qualquer forma, tem De dois qualquer turnos. forma, Campo Grande tem. A gente não teve em 2020 2 turnos, mas geralmente é sempre 2 turnos. Nelson também Não, ganhou Campo no primeiro Grande turno. sempre foi um turno. É. O André ganhou, só em 96 foi o André e o foi a Zeca briga no e ele segundo ganhou. turno. Aí o André ganhou no primeiro, o Nelson ganhou as duas no primeiro, e o Bernal, para trocar, ganhou no segundo, e o Marquinhos ganhou no primeiro turno. A segunda, foi isso. aliás, A o primeiro segunda. Nelson foi do Marquinhos foi para o segundo turno, e a segunda foi... Vocês apostam no segundo turno ou não aqui? Nessa ter do segundo segundo turno. Geralmente, dois? quando tem mudança de poder, tem mudança de grupo, É. sempre tem segundo turno. Quando geralmente é o mesmo grupo e tal. Tá, vocês têm alguma consideração a fazer sobre os grupos que se apresentam hoje? Eu sou uma pessoa que temo a hegemonia. Você teme a hegemonia, e você? Eu acho que tem uma disputa aqui de Campo Grande que você tem, no mínimo, 5 projetos bem definidos. Os candidatos, as propostas são bem claras. Eu acho Quando você que fala em projeto bem definido, é projeto que devem ser analisados isso, pelo eleitor. pelo eleitor, por exemplo. Você tem o Beto, que é um projeto PSDB, que tem no governo e quer assumir a prefeitura. Você tem a Adriane, que quer manter uma certa... o grupo da Tereza, né? Aí você tem a Rose, que é um grupo meio independente, coisa, mas que se relaciona bem com todo mundo. E você tem a Camila Jara, que é o grupo de oposição, realmente na capital, por exemplo, oposição às últimas administrações aqui de Campo Grande. E você tem... O Beto Figueiró, que é direita, né? Ele se e apresenta. o Beto Figueiró, que se apresenta como direita. Então, e você tem o pessoal do Radical, né? Que é o PCO, que é uma extrema esquerda, extrema né? esquerda. E o pessoal E aqui eu não vejo. O pessoal ele tem sempre se figurado ali, participado e tal, mas realmente o que está ali entre Beto, Rose, Eu já sou um pouco mais pragmática. em relação a Adriane e Esquerda, Camila. extrema direita, essas coisas de direita, esquerda, centro, para frente, para trás, a gente tem que levar isso em conta na hora de votar, Sim. ou a gente tem que levar
o projeto da pessoa. Não, sim, porque assim, eu sou um pouco mais pragmática que ele em relação a isso. Eu coloco hoje como no páreo a Rose, a Adriane, a Camila e o Beto. Eu falo que assim são pela primeira vez a gente tem entre os 4 primeiros 3 mulheres, né? Então eu Feliz. tô feliz, eu fico feliz mesmo. Eu acho que todas elas têm as suas qualidades. Acho que o Beto também tem toda uma história, um histórico político, e de projetos estruturados são eles. O PSDB, eles têm uma história de poder dentro do Estado e que vem aí numa crescente. Eu gosto do governo Riedel. Eu gosto do governo Riedel. Eu consigo hoje tecer mais elogios ao governo do que críticas. E isso é independente de qualquer outra coisa, mesmo do termo CEO, né? A gente não tem um governador, tem um CEO, né? Compliance, e lá. Não, eu consigo ver algumas coisas. Tem muita coisa a se fazer, mas, né? A gente está aí. O Rieder ele tem que se posicionar do governador que busca o diálogo, né? Tanto que ele consegue, tenta fazer um lance entre o pessoal do PT e do Bolsonaro, ou seja, tenta transitar nos dois grupos. Ele é técnico, né? Não, peraí. Ele é técnico, não. Não, ele é político. Ele é político. Ele é aquele cara que ele fala assim. O Riedel não é político, ele é o mais político. Gente, o Riedel, ele estava na hora do almoço com o Lula, batendo a mão nele, pegando assim no ombro dele, falando: você é meu irmão, meu companheiro, e mandando maior grana para cá, tá? E à tarde um vídeo dele do lado do Bolsonaro. Mas a E ele grana não era para apanhou. quem? Não era para Não, gente, para nós mato-grossenses? exato. Então ele tá certinho, Não, tá? peraí. Tá governando pra Eu não tô gente. falando, aí eu não tô falando que tá errado. Estou falando pra gente analisar a questão de cenário político. Ele anda de mocassim e anda descalço. Eu escrevi um artigo chamado Riedel, um amante eleitoral. Porque todos querem, de alguma forma, tá ali. Ele é um cara do diálogo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que isso também confunde a cabeça do eleitor. Isso também confunde a cabeça das pessoas, no geral, quando você vê de manhã batendo com o Lula, né, ali, e à tarde num vídeo com o Bolsonaro numa campanha política. Porque à tarde ele não estava como governador, ele estava como cabo eleitoral do candidato do PSDB. Mas o que importa, não é ele fazer? Não, não é só o que importa ele fazer. Não é isso. A gente só tem que parar de falar assim, não é político. Ele é um político e é dos bons. A democracia, você ser de direita e de esquerda é um direito seu. Sim. A democracia existe exatamente para isso, para que você se alterne no poder e faça aquilo que é melhor para você. Enquanto a sociedade brasileira achar que a esquerda no poder vai ser melhor para ela, a esquerda está no poder. Enquanto ela acha que a direita for melhor para ela, a direita. Porque a gente vai para o poder através do voto. Mas, a gente que manda. aí eu vou fazer um adendo. Entendeu? Eu vou fazer um adendo. Existe a esquerda, a direita, os países de centro-esquerda e os países, não, os partidos, né? De centro-esquerda e centro-direita, e existe o bolsonarismo. Não dá para colocar, por exemplo, assim, eu vejo bolsonarista colocando o PSDB como um partido de esquerda. Gente, pelo amor de Deus, o PSDB é um partido de direita. Centro-direita e direita. Não dá para você confundir. Aí não dá para você pegar e colocar vamos supor, de repente a Tereza Cristina, né, que é do PP, se alia com o PSDB. Não porque o PSDB é da esquerda. Não, o PSDB não é da esquerda. O que falta um pouco também é de honestidade dos nossos políticos em tratar esse assunto. Você ter pautas da direita ou pautas da esquerda... Não é pecado. Não é pecado. Não é. O pecado vira quando você só demoniza. Você não pode demonizar as ideologias políticas. Nenhuma das ideologias. Nenhuma delas. Só que não dá para você falar que porque o cara, por exemplo, a maioria das pessoas falam para mim assim: sou petista. Eu sou lulista assumida.
e assumo em qualquer lugar. Eu Mas se voto ele no fizer Lula. alguma coisa errada, você vai continuar votando nele? O- Ou você vai reavaliar? Qual é a questão da coisa errada? Não, alguma coisa que não Se esteja aquilo dentro da atinge, ética, se aquilo dentro da, atingir aquilo, assim da- como como aquela vez quando estava para o Lula ser preso, que queriam colocar ele de ministro, eu fui uma das pessoas aqui no estado que, inclusive, um povo do PT brigou comigo, porque eu falei, não, gente, ele tem que enfrentar. Ele enfrentou a prisão. Então, você é Tá? coerente. Você Então, pode ser então, lulista, você é coerente. aí, O que você tem que ser é coerente com as suas ideias. mas aí, qualquer pessoa que fale para mim como se eu não gosto do Bolsonaro, sua petista, sua comunista, eu não sei nem o que é ser Não. comunista, né? Eu estou falando como algumas vertentes se comportam. O jornal, eu tenho um jornal. Eu vou lá e coloco uma notícia que o Lula esteve em Mato Grosso do Sul e encontrou o Eduardo Riedel e tal, tal, tal. Nossa, jornaleco, sua vaca, eu falo vaca não, Não onça. precisa ter entendimento, precisa ter Não, entendimento. eu estou colocando uma notícia crua. Lula veio em Mato Grosso do Sim, Sul um e fato. encontrou o Eduardo Riedel. Os nomes, o nome que eu posso citar aqui, o mais bonitinho é jornaleco, E vaca. vaca, aí começa os pi, pi, e eu respondo, porque eu não fico quieta. O jornal é meu, o Edivaldo ainda mais é paz e amor. Gente, nossa meia hora está encerrando. Eu gostaria que a Lisiane deixasse ali na câmera um recado para o nosso eleitor campograndense, né? Essa pessoa que vai passar aí agora 45 dias de campanha, ouvindo propaganda política, né? Analisando planos de cada um dos candidatos que nós temos, que nós falamos aqui hoje, né? Por uma cidade melhor. Porque, na verdade, hoje a gente não discutiu política, a gente discutiu formas que o eleitor tem de escolher melhor Uhum. quem vai representar ele nos próximos 4 anos. Bom, vou fazer igual o horário eleitoral. Vai lá. Quando você for você eleitor, você eleitora de Campo Grande, quando você for escolher lá na urna, a urna é o seu momento com aquilo com que você acredita para o futuro da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Escolha candidatos ou candidatas que tenham a ver com as pautas com que você precisa para o seu dia a dia, para o seu bairro, para a sua cidade, para a escola do seu filho, para o posto de saúde, para aquela criança que está ali na rua e precisa de um projeto, para aquela mãe que precisa do medicamento, que precisa do emprego. Mas, crucial, não acredite em promessas mirabolantes. Vereadores que jogam para candidatos a vereadores que jogam para a plateia. Não acredite em quem joga para você somente a responsabilidade daquilo que vai ser escolhido. A democracia é isso. Só tem uma pessoa que pode votar por você. É só você. Ali é você com a urna. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Então, não é com o coração. Vota com a consciência. Vai lá, Edivaldo. Eu acho que o eleitor vai ter 45 dias de campanha, que vai começar aí na quinta-feira, né? Para ele ver, não acredite nas acusações com caráter pessoal contra os candidatos e preste bastante atenção nos debates, nas sabatinas, nas entrevistas, que eu acho que os candidatos vão ter uma condição de colocar as propostas que eles propõem para a cidade e naquilo que ele colocar, o eleitor vai poder ver qual que é o candidato que atende melhor as aspirações dele para o bairro, para a cidade, que a gente precisa de Campo Grande seja uma cidade melhor, né? E a gente precisa de um bom gestor, uma pessoa que seja equilibrada. Eu acho que o eleitor tem todas as condições de não cair em acusações pessoais, né? Que geralmente tem a campanha política, apela muito, né? Eu acho que quando o candidato que apela para a baixaria, para criticar, já deve descartar essa pessoa e conferir as propostas. Acho que todo mundo vai ter a oportunidade de fazer proposta, principalmente os debates, ver se está preparado mesmo ou não. Eu acho que tem condições de fazer uma boa escolha. Tem 4, 5 bons candidatos aí que dá para fazer com certeza tranquilo para definir aquilo que ele quer para Campo Grande. Fake news, tá?
Não esqueçam, gente, cuidado com a fake news, por favor. A gente que é jornalista, a gente vê um sofrimento com a fake news. E uma coisa, Vanusa, assistam o horário eleitoral. Sobre essa questão da fake news, vou falar um negócio. O pessoal fala assim, fake news. Mas o leitor também, muitas vezes, ele é dado inocente e bobo, porque, por exemplo, ele sabe que é fake news, mas ele espalha porque ele não gosta daquele candidato. Ou seja, ele vai estar errando do mesmo jeito. Por exemplo, não adianta que quem faz coisa errada e se baseia em coisa errada para fazer com que o candidato dele ganhe, também vai levar a cidade para o buraco. Ou seja, porque, por exemplo, não se constrói coisa boa em cima de mentira. Então, o eleitor que não compartilhe mentira, mesmo que aquilo vai beneficiar o candidato dele, se ele souber que é mentira, entendeu? Olha que coisa boa, terminar o programa com essa frase do Edivaldo, hein? Não se compartilha, né? Não se constrói nada em cima de mentira, né? Não. E é sobre isso que a gente falou hoje. Falamos sobre a importância da política no nosso dia a dia. Estou muito feliz de estar aqui Obrigada. com a Lisiane Berocal, com o Edivaldo. Obrigada. Então, já tive a Obrigado. oportunidade de trabalhar com os dois em outros veículos de imprensa e são grandes colegas, são pessoas que estudam, são pessoas que estão aí na ativa, né, e que representam também, né, e que trabalham muito pelo nosso estado e pela nossa cidade E a gente não é para candidata, ter hein? uma cidade melhor, né? Mas a gente tem que saber reconhecer o valor dos colegas, Aham, né? A obrigada. gente tem que aprender a reconhecer o valor dos colegas. Infelizmente, a gente não tem todo dia isso aqui, né? Não. Mas a gente aprende. Mas de pouquinho em pouquinho a gente chega A lá. gente chega lá. Gente, o próximo Te Interessa é na próxima quarta-feira. Espero vocês.